Olá, hoje vamos falar aqui no Academia sobre execução fiscal, que é um procedimento utilizado pela Fazenda Pública para cobrar devedores por meio da justiça. Ao longo do tempo, as formas de cobrança evoluíram e nós vamos entender um pouco mais sobre esse assunto, conhecendo a tese da doutora em Direito Iris Vânia Santos Rosa, que trata especificamente sobre a penhora online. A penhora na execução fiscal, penhora online e o princípio da menor onerosidade. Tese apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de doutor em Direito do Estado. Área de concentração, Direito Tributário, sob a orientação do professor doutor Paulo de Barros Carvalho. Para participar do debate, convidamos o pós-doutor em Direito, professor da Universidade de Brasília e procurador da categoria especial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Antônio de Moura Borges. Também está aqui conosco hoje o doutor em Filosofia do Direito e do Estado e professor da Universidade de Brasília, Otton Lopes. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Academia. E agora nós vamos conferir um resumo do estudo da doutora Iris Vânia. A tese de doutorado trata sobre o processo de execução fiscal regido pela Lei nº 6.830 de 1980 e a medida expropriatória conhecida como a penhora online. Apesar das várias formas de penhora admitidas no nosso ordenamento jurídico, como a fiança bancária, os bens imóveis e a novidade do seguro-garantia, e com as decisões dos tribunais em relação a essas garantias, o estudo deu atenção especial à penhora online e suas principais características, demonstrando a efetividade dessa medida e a utilidade na conclusão do executivo fiscal, considerando o princípio da menor onerosidade ao devedor. Doutora Iris, primeiro eu gostaria de agradecer a presença da senhora aqui no Academia e gostaria que a senhora falasse sobre a metodologia utilizada na tese. Olá, Tiago, obrigada. A ideia de falar sobre a execução fiscal, ela não se restringiu especificamente ao trato do funcionamento, pura especificamente do procedimento à exigência dos tributos. Nós partimos de um pressuposto anterior, que é uma discussão administrativa em relação à dívida ativa, né, futura dívida ativa, e partindo desse pressuposto, chegamos à discussão efetivamente, à cobrança efetivamente em sede de execução fiscal, que no nosso entender, até a gente dispõe isso em vários capítulos do livro, é a situação mais ostensiva ou mais dificultosa para o devedor, já em execução fiscal. Tá certo. A doutora Iris separou para a gente 3 obras que foram fundamentais para a realização do estudo. Vamos conferir. Direito Tributário, Linguagem e Método, de Paulo Barros Carvalho, editora Noyes. Curso de Direito Processual Civil, do ministro Luiz Fux, editora Forense. Processo Tributário, de Paulo César Conrado, editora Quartier Latam. Doutora Iris, agora eu gostaria que a senhora falasse o porquê que essas obras foram tão importantes para a realização da tese. Foram importantes por isso, porque nós partimos de um processo de positivação do direito, daí porque o destaque para a derivação e positivação do professor Paulo de Barros. Tratamos também com cursos específicos de execução em geral, porque a execução fiscal ela se aproxima muito das execuções em geral do Código de Processo, então, portanto, a indicação do livro do ministro Luiz Fux, né, do curso Direito Processual, e também, mais especificamente, o livro Execução Fiscal, que é um livro escrito por um juiz federal de São Paulo, que lida de uma forma muito interessante com as questões também da execução fiscal. Então, esses 3 pontos para direcionar exatamente o que nós pretendemos na nossa obra. Agora chegou o momento mais aguardado por nós aqui da Academia, que é quando a senhora apresenta a tese. Fique à vontade, por favor. Pois não. A ideia inaugural em relação à execução fiscal é demonstrar às pessoas que estudam, às pessoas que pretendem aprender um pouco sobre a própria execução fiscal, como se dá a disposição da execução partindo da nossa Constituição Federal,
que determina quais são as legislações que falarão sobre isso e, no nosso caso especificamente, a Lei 6.830 de 1980, que apesar de ser uma legislação antiga, ela tem uma certa atualização representada pelo próprio Código de Processo, porque ele diz que subsidiariamente utilizará o Código de Processo e que houve alteração em 2006, né, pela 11.382, e apesar de ser uma legislação antiga, ela traz realmente uma certa efetividade, né, em relação à cobrança. A grande questão da execução fiscal nesse ponto é exatamente a finalização dela. Então, portanto, por isso que o destaque especificamente em relação à penhora online, que é exatamente um formato, apesar de muito ostensivo, muito expropriatório, é um formato que, de alguma forma, dá uma certa efetividade à execução fiscal. Então, essa foi a proposta. Então, a gente, na verdade, trabalhou um pouco com a discussão inaugural, não é? Lá desde dos fiscos em geral, né, das receitas, tanto federal, estaduais, municipais, exigindo do contribuinte, notificando o contribuinte de que houve um descumprimento da obrigação tributária e partindo dali exatamente o que deve ocorrer, o que o contribuinte pode fazer para se defender e não tendo uma efetividade em relação a esse primeiro momento administrativo. Então, realmente não há outra opção para as fazendas. A Fazenda Nacional, a Fazenda estaduais, né, e municipais são responsáveis pela inscrição dessa dívida e a efetiva cobrança. São os responsáveis pelos executivos fiscais. Qual que é a grande vantagem da penhora online? A grande vantagem, Tiago, da penhora online é que ela, na verdade, ela traz o que se busca na cobrança da dívida pública, que é o dinheiro. Então, porque o que ocorre? Os outros formatos de penhora, eu até descrevo no meu trabalho, são formatos que têm um dispêndio muito grande para a realização. Vamos usar como exemplo os bens imóveis que são indicados. O bem imóvel, ele imediatamente representa uma garantia à execução, uma garantia para a discussão, se é que a gente pode chamar de defesa na execução fiscal, que é por intermédio dos embargos. E esse imóvel, quando ele pode ser trabalhado para que ele integre os cofres públicos, ele passa por um procedimento muito longo e muito dispendioso para a administração. Então, eu tenho que promover o leilão deste imóvel, eu tenho que promover vários atos tendentes à reversão justamente em dinheiro. Daí que a própria penhora, ela já seria o dinheiro. Então, eu já estaria no final desse caminhar, né? Então, obviamente que é muito mais efetiva do que qualquer outro tipo de penhora. Muito obrigado pelas explicações e nós vamos fazer uma rápida parada e na volta do intervalo vamos debater a tese de hoje aqui no Academia, que trata sobre a penhora online nos processos de execução fiscal. Estamos de volta com a Academia e agora vamos debater a tese da doutora em Direito Iris Vânia Santos Rosa. O estudo trata sobre a penhora online na execução fiscal e deu origem a este livro, A Penhora na Execução Fiscal, Penhora Online e o Princípio da Menor Onerosidade, da editora Noesis. Primeiro eu vou passar a palavra aqui para a gente começar o nosso debate para o doutor Otton Lopes. Por favor, doutor, faça a sua pergunta aqui para a doutora Iris. Bom, agradeço o convite, é um prazer estar aqui ao lado de vocês, ao lado do Tiago, da doutora Iris. E queria começar fazendo uma pergunta relativa à menor onerosidade ao devedor. Já tendo sido efetuada a penhora online, o devedor já agravado por essa medida, seria possível para ele pedir a substituição dessa penhora online por bens imóveis como forma de facilitar o seu funcionamento?
Então, uma empresa em dificuldades financeiras com esse bloqueio, ela poderia tentar oferecer um bem imóvel como substituição? Obrigada, doutor Otton, pela excelente pergunta. E é uma questão, inclusive, interessante que nos debatemos no dia a dia, né? Se nós formos observar a legislação por si só, no caso seria o Código de Processo, porque ele subsidiariamente autoriza o Executivo Fiscal a isso, eu teria a possibilidade de pedir a substituição em dinheiro. Como já houve a penhora online, então eu praticamente ficaria, se eu fosse observar literalmente a legislação, eu ficaria absolutamente impedido de qualquer tipo de substituição. Ocorre que, como bem lembrado pelo doutor, hoje as empresas, muitas empresas, elas não querem se encontrar nessa situação. Elas não querem estar em situação de penhora. Então, seria muito agradável e muito interessante que houvesse realmente uma participação das fazendas em geral, nacional, estaduais e municipais, nesse sentido, de colaboração, porque, afinal de contas, inclusive, Tiago, essas empresas são empresas que geram empregos, que movimentando suas atividades, movimentam o Brasil. Então, é muito importante realmente que tenha essa combinação de informações, e eu acho que se esse tipo de substituição é uma substituição que não causaria um prejuízo muito afrontoso aos cofres públicos, eu penso que não haveria nenhum problema de substituição. Inclusive, existem situações assim quando o contribuinte pretende aderir a um parcelamento. Né? Ele adere ao parcelamento e pede a liberação de valores para que ele possa movimentar as suas atividades. Tá certo. Agora, então, vamos ouvir a pergunta do doutor Antônio. Doutor Antônio, por favor, fique à vontade. Então, muito obrigado. Eu agradeço aqui o convite para participar desta atividade, muito relevante, para levar à população, especialmente aqueles que lidam com o direito, o resultado das pesquisas mais relevantes feitas no nosso país. E, inicialmente, louvo a doutora Iris Vânia pelo trabalho feito. Trata-se de um livro, resultado de uma tese de doutorado feita com a orientação do professor Paulo de Barros Carvalho. Isso já é suficiente, realmente, para demonstrar a grande importância do trabalho feito. Mas o que chama atenção realmente na tese, e agora no livro publicado, é a sua grande importância prática, porque, por vezes, teses são feitas sobre assuntos muito pouco ligados à prática, né? Essa é uma obra que eu recomendo muito fortemente. Trata-se de um trabalho feito com base em uma bibliografia muito bem selecionada e de acordo também com a jurisprudência mais relevante e muito atual. Isso chama muita atenção também, né? E o assunto é realmente muitíssimo relevante no dia a dia daqueles que lidam com o direito tributário. Foi elencada no trabalho uma relação de vantagens, né, da penhora online e também de possíveis desvantagens. Essas desvantagens, a meu ver, e pelo menos como entendi da leitura do livro, são realmente resultado não da penhora online propriamente dita, mas do mau uso da penhora online. Então, eu gostaria, nesta oportunidade, de perguntar realmente à doutora Iris Vânia quais são realmente as possíveis desvantagens da penhora online. Muito obrigada, doutor Antônio. Sinto-me honrada com suas palavras, principalmente porque esse trabalho ele foi desenvolvido com uma combinação de muitos anos de trabalho
né, no contencioso tributário. Especificamente em relação às desvantagens da penhora online, seria mais no sentido do contribuinte do que propriamente das fazendas, né, da cobrança dos entes públicos. Porque o contribuinte, até em complemento à pergunta do Dr. Otton, ele se vê muitas vezes sem recursos para prosseguir. Então, o que a gente tem que visualizar na execução fiscal é que ela é um meio coercitivo, um meio necessário, né, de cobrança, mas ela não pode também criar entraves para que isso ocorra. E também porque nós temos hoje uma falsa intenção em relação às cobranças de dívida, que as pessoas todas são absolutamente desonestas e todo mundo sempre pretende se valer de outras possibilidades, né, de fugir daquela situação. Então, a gente tem um histórico das penhoras online, só para exemplificar, em que eram feitas os bloqueios das contas, de todas as contas, por exemplo, de uma empresa, às vésperas de pagamento dos seus funcionários. Então, isso considero que é uma desvantagem, não dela em si, muito bem colocado pelo senhor, mas do formato e do que ela representa em relação a tudo isso. Então, a ideia dessa desvantagem, ou melhor, a colocação da desvantagem, era mais para atrelar a possibilidade da menor onerosidade. Então, existe um racionalismo, uma ideia de combinação de possibilidades, tanto para os entes quanto para os contribuintes, num formato em que isso não destrua efetivamente toda a atividade, né? Porque o que estamos vivendo hoje no Brasil são quase todas as empresas sofrendo essas restrições, não é? Então, isso é algo muito grave a se pensar. Tá certo. Vamos para mais uma rodada, então, de perguntas, doutor Otton. Bom, em relação às execuções fiscais, eu fico muito preocupado com a demora nas execuções fiscais. E a doutora Iris, ela também tratou no seu trabalho não só da penhora online, mas de outros assuntos como a prescrição. Então, eu gostaria de ouvir alguma coisa da doutora Iris sobre a prescrição relacionada ao tempo do processo na execução fiscal. Realmente, a prescrição é um tema muito importante dentro do executivo fiscal. Existe uma contagem natural de prescrição, que a gente parte lá desde os fatos geradores, fatos jurídicos tributários. Mas a discussão em si da execução, e eu acredito que seja exatamente essa preocupação do Dr. Otton, em relação aos processos que são propostos, né, que estão gerando dívidas, estão gerando gastos, né, em relação àquela cobrança, e aquele processo ele não tem nenhum alcance, ele não localiza o devedor, ele não localiza bens a penhorar, e o representante da fazenda respectiva, ele também não tem o poder de pedir pela extinção, porque aquilo não vai ter realmente nenhuma solução. Então, aquela execução fica perdida ali no tempo, não é? Sem nenhuma solução. A própria lei de execuções, ela prevê, no artigo 40, parágrafo único, a possibilidade da prescrição intercorrente, que é uma possibilidade muito interessante, só que também uma possibilidade muito longa também, porque ela prevê 1 ano de suspensão da execução, para verificação se realmente não localizar o devedor ou não localizaram bens, e depois desse 1 ano, então, seria pontuado dias a quo, quer dizer, o início de prazo para essa prescrição, que seria aí mais 5 anos. Então, estaríamos falando de 6 anos. Mas, veja, dentro do contexto processual, até que ponto as procuradorias têm controle total desse tipo de atividade? Controle de 1 ano, controle próprio judiciário, né? A ida e volta dos processos, a gente sabe tanto que é difícil o andamento processual, então, talvez isso seja muito oneroso, não é, doutor, para a funcionalidade do próprio executivo fiscal. Talvez tenhamos que encontrar um novo mecanismo para que isso seja um pouco mais célere, até porque há interesses, né? Interesses nesse sentido. Um aperfeiçoamento.
Doutor Antônio, outra pergunta? No trabalho, a doutora Iris Vânia faz a distinção entre a execução fiscal e a execução civil. Obviamente que os dispositivos do Código de Processo Civil concernentes à execução são aplicáveis de forma subsidiária em relação à lei das execuções fiscais. Mas eu gostaria que a doutora Iris explicasse por que entende que a regra deve ser, no caso de embargos à execução, que haja a suspensão do processo, como ocorre na execução civil. Porque há diferenças entre o crédito comum, né, e o crédito tributário. Muito bem, doutor Antônio. Em relação à suspensão da execução para a defesa, ela na verdade, a própria lei de execuções, no seu artigo 16, que prevê a possibilidade de oposição de embargos, artigo 20, 21, ela dá a entender que é necessário realmente que haja essa suspensão, até por um racionalismo. Eu venho contrapondo com embargos, pretendo desconstituir aquele crédito e, pelo menos em princípio, aquela pessoa que se defende, ela tem algo a dizer, mesmo que seja um processo de conhecimento. O grande problema é que o prosseguimento da execução em detrimento da discussão em embargos pode também causar um grande prejuízo, porque, como disse, os embargos têm um procedimento um pouco mais lento, mais moroso, com possibilidade de defesa ampla, de produção de provas periciais, o que não ocorre na execução. Então, eu teria certamente a finalização da execução, sem bem saber se aquele crédito pode ser desconstituído por meio de embargos à execução. Então, a própria natureza dessas duas ações, elas nos remetem a essa necessidade. Agora, a questão da suspensão, efetivamente, ela nos foi mitigada com a alteração do Código de Processo. Suprimido o artigo 736 do Código de Processo, realmente nós ficamos um pouco órfãos em relação a isso. Mas já existe no Supremo Tribunal, inclusive em repercussão geral, uma discussão a respeito disso, e a ideia é que realmente seja pontuado pelo tribunal para que as execuções efetivamente sejam suspensas desde que garantidas e desde que haja realmente um contraponto aí em sede de embargos à execução. Doutora Iris, a execução, a penhora online, melhor dizendo, ela, pelo que eu pude compreender, ela principalmente se dá através de bloqueios de contas bancárias. Na prática, isso reduz o tempo do processo de execução fiscal? Em quanto tempo? Com certeza reduz. Hoje, o que nós podemos falar de um processo de conhecimento, Tiago, pensando em primeira e segunda instância, não nos tribunais superiores, nós estamos falando em algo por volta de 8 a 10 anos, não é? A execução fiscal, a partir do momento que ela alcança uma penhora, seja ela em qual formato, ela praticamente está extinta, porque aquilo não é só garantia do juízo, mas aquilo servirá, se o contribuinte não reverter essa decisão, aquilo servirá como garantia da própria dívida, não é? Então, hoje as execuções que efetivam penhoras online, elas têm que aguardar as decisões dos embargos mais ou menos nesse período, e aí depois disso, obviamente, que já ficaria liberado para as execuções provisórias, aí seria, na verdade, a reversão desse valor efetivamente para o cofre público. Porque a decisão de primeira instância em embargos é uma decisão que, se houver recurso, ela não admite a composição ou o recebimento em efeito suspensivo. Então, na verdade, a execução realmente tem a maior concretude, que é a conversão dos valores para os cofres públicos. Muito obrigado pela resposta. Bom, infelizmente, nosso tempo se esgotou, o assunto estava muito interessante. Eu quero agradecer e também parabenizar a doutora Iris pela publicação do livro e pela participação, agradecer pela participação aqui na Academia. Muito obrigado, doutora. Também quero agradecer a presença dos professores da Universidade de Brasília, doutor Otton Lopes
e também o Dr. Antônio de Moura Borges. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Academia, que ajudou a gente a debater esse tema tão importante. E se você quiser mandar uma dissertação ou tese para ser apresentada aqui no Academia, nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Para rever a programação da TV Justiça, basta acessar o endereço que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. O Academia fica por aqui. Até o próximo programa.